Good morning, sweeties! Então, hoje nós vamos ter que dar uma paradinha nos conditional tenses. Nós vamos ver os modais para que a gente possa ver a third conditional. Here we go! Então, queridos, como eu falei anteriormente, os modal verbs e o past perfect são essenciais para que a gente consiga ver o third conditional. Teacher, então quer dizer que a third conditional é difícil? Não. É porque, supostamente, vocês ainda não viram modal verbs e nem viram essa parte do past perfect. Então, não dá para explicar uma coisa se vocês não viram os tempos verbais e os verbos necessários. Tendo dito isto, então vamos começar com modal verbs. A gente vai levar algumas aulas para poder concluir modal verbs e mais uma aula para ver o past perfect. Mas depois disso a gente volta a concluir todos esses conteúdos e mais a conditional. Combinadinhos? Vamos lá. Então, os modal verbs também são chamados de verbos modais ou modais auxiliares ou só modais. São must, should, may, will, ought to, can, could, would, might, shall. Repeat with me, class. Vamos lá, repeat. Must, should, may, will, ought to, can, could, would, might, shall. Hoje é só uma parte introdutória, então só para vocês entenderem o que são, como funciona, e só depois é que a gente vai ver um por um, ok? Então, os modais, eles são verbos auxiliares que alteram e vão complementar ou completar o sentido do verbo principal. E eles são chamados de modais auxiliares ou modais também. Eles vão expressar ideias como capacidade, possibilidade, obrigação, permissão, proibição, dedução, suposição, pedido, vontade ou desejo. Nossa, professora, expressa um bocado de ideias, né? Com certeza. Porque nós temos uma quantidade bem grande. Vocês viram a quantidade de modais que a gente tem. Então, alguns deles podem expressar 3, 4 tipos de ideias diferentes. Por isso, a gente tem que ficar observando o contexto. É difícil? Nem um pouco. É só questão de contexto e prática. Além disso, os nossos verbos modais, eles são importantes porque eles imprimem o tom da conversa. Então, a gente sabe se a conversa ela é formal ou informal pelo verbo modal que a gente escolheu. Sério, a gente, só por olhar o verbo, a gente já sabe se a conversa é formal ou informal. Exatamente. Exatamente porque em alguns tipos de situação, por exemplo, eu vou fazer um pedido, eu vou pedir permissão. Se eu usar um verbo, é formal. Se eu usar outro, ele é informal. Vai ter o mesmo significado da frase. Entretanto, a gente usa um para ser mais polido, para soar elegante, daquele jeitinho que a gente não fala do mesmo jeito com o juiz, do jeito que a gente fala com um parceirinho, nosso coleguinha de classe, né? Então, tom de conversa é importante aprender também, porque o coloquial e o formal a gente vai utilizar de acordo com a situação em que estamos inseridos. De modo geral, a gente pode dizer que quando a gente traduz os modais, a maioria vai ter o sentido de poder ou dever. Então, eu devo fazer isso, eu posso fazer isso. Mas aí as ideias vão ser diferentes de acordo com o contexto, óbvio. E cada situação tem um modal mais adequado, como eu disse. O modal é que ele vai imprimir a ideia que a gente quer expressar, se é a ideia de poder, se é de dever, se é capacidade, possibilidade, obrigação, permissão, se é formal, se é informal, enfim. Cada modal vai ter um jeitinho. Então, botei alguns exemplos para que a gente veja esses modais em ação. Here we go, vamos lá. May I use your umbrella? Eu estou pedindo permissão. Eu posso usar sua sombrinha? Quando eu faço o uso do may, eu estou colocando formalidade. May I use your umbrella? Se eu usasse o verbo can I use your umbrella? Eu estou dizendo que é muito mais informal. O may é um verbo, digamos que chique. Então, se eu uso may para pedir permissão, eu estou sendo muito mais elegante. Agora, no dia a dia, a gente usa o can. He may be in the library. He may be in the library.
Tem uma possibilidade. Ele pode estar na biblioteca. Ele pode estar ou como pode não estar. É uma possibilidade ele estar. Eu pergunto, onde é que está fulano? He may be in the library. So repeat. May I use your umbrella? May I use your umbrella? May I use your umbrella? Eu estou pedindo uma permissão para usar a sua sombrinha. He may be in the library. Ele pode estar na biblioteca. Exatamente, então é uma possibilidade. Sorry, I cannot understand what you are saying. Desculpa, eu não consigo, eu não sei, não tenho capacidade de entender o que você está dizendo. Olha a sua capacidade. Eu não consigo, simplesmente eu não posso entender o que você está dizendo. Eu não tenho essa capacidade. Can I leave now? Eu posso sair agora? Eu posso ir agora? Estou pedindo permissão, do jeito que eu fiz lá com May I use your umbrella. Só que dessa vez eu não tom informal. Do posso ir? E não, eu posso sair agora? É diferente o jeito. Can I leave now? Posso sair? Tipo isso. She can arrive after dinner. Ela pode chegar depois do jantar. Pode chegar, como pode não chegar. Lembrando, o verbo may é um verbo mais elegante. Então, quando eu uso o verbo may, ele vai ter o mesmo sentido do verbo can. Só que o verbo may, ele é mais formal. E o verbo can é o verbo informal. Exatamente. Continuando os exemplos. She must be at the beauty salon. Ela deve estar lá num salão de beleza. Não é uma possibilidade, eu estou dizendo que ela deve estar. Porque é uma coisa que ela faz sempre. Então, eu estou deduzindo que ela deve estar lá no salão. Então, she must be at the beauty salon. So, repeat, class. She must be at the beauty salon. Vocês podem chamar de beauty também. Beauty salon. She must be at the beauty salon. Simples assim. Repitam quantas vezes vocês acharem necessário, tá, gente? She must be at the beauty salon. É importante vocês desenvolverem os fonemas se vocês quiserem aprender a falar também. Vamos lá, vamos supor, tá? Não deduzir. She must be very busy since she has an important job. Ela deve ser muito ocupada, afinal, ela tem um trabalho muito importante. Eu tô supondo que ela é muito ocupada por causa do trabalho dela. Exatamente. Então, eu tô supondo. She must be very busy since she has an important job. The students must behave as I say. Os alunos devem se comportar do jeito que eu digo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, gente. É uma obrigação. Então, the students must behave as I say. Shall we go for a drink after work? Eu tô convidando. Vocês querem ir tomar um drink depois do trabalho? É um convite. Só que quando a gente usa o shall, é muito mais requintado, muito mais elegante. Vocês vão ver se algum dia vocês pegarem uma Bíblia de língua inglesa, vocês vão ver muito o uso do shall, porque o verbo shall, ele dá imponência, ele dá formalidade. Então, ele impõe respeito. Aí, o uso do verbo shall, ele vai fazer isso. Por isso que, como eu disse, alguns verbos são mais formais que outros. So, repeat, class. Shall we go for a drink after work? Shall we go for a drink after work? You should see a dentist. Você devia ir no dentista. É um conselho. Eu não tô dizendo vai no dentista. Eu disse que você devia, você deveria. Vai se quiser. É um conselho. Existem outros modais, como would, will, mas o would a gente já viu, futuro do pretérito. E o will, ele dá a ideia de futuro do presente. Querendo ou não, os dois dão uma ideia de futuro.
Continuando. Os verbos modais não têm uma forma infinitiva, ou seja, nunca a gente vai usar o to antes dele. É to, can, to must, não tem isso. É can, must, will, would. E normalmente a gente também não usa o to depois desses verbos. Para dizer assim, would to play. Não, will to play. Não tem isso, tá, gente? Exceto com ought to. Porque aí já é o próprio verbo é ought to, não é o to não é uma partícula a mais. Sempre a gente vai usar o modal coladinho do verbo. Então, exemplos. She can play the violin. Ela sabe tocar violino, ela pode tocar violino. Ela tem a capacidade de tocar violino. Não podemos dizer que está erradíssimo. She can to play violin. A gente não usa o to. Exatamente. I will travel next year. Então, não usem esse to, gente. I will to travel. Não, I will travel, tá? Eu uso o verbo modal com outro verbo para imprimir ou completar o sentido. Se é um sentido de futuro, se é um sentido de passado, se é um sentido de capacidade ou habilidade de fazer algo, mas eu vou imprimir um sentido. We should talk to her. Nós deveríamos falar com ela. Então, nada de dizer we should to talk. Não, é we should talk to her. So, repeat, class. She can play the violin. I will travel next year. I will travel next year. We should talk to her. We should talk to her. We should talk to her. Very good. Bora lá. Eu quase consigo ouvir vocês repetindo junto comigo. Então vamos lá, continuando. Além disso, nas orações negativas, a gente acrescenta o not logo depois do verbo modal. Porque se a gente está usando presente, passado, futuro, é outra coisa. Quando a gente está usando o modal, tudo que acontece na frase vai no modal. Então, o not vai acompanhar o verbo modal. A interrogativa é o verbo modal que vai para frente, mas calma, vamos ver com calma. Então, passengers must not use their cell phones on board airplane. Repeat. Passengers must not use their cell phones on board airplanes. Passageiros não devem usar seus celulares a bordo nos aviões, né? You should not talk to your mother loud. Você não deve falar alto com sua mãe. Você não deve gritar com sua mãe. It may not rain tonight. It may not rain tonight. Não deve chover essa noite. Só acho que não vai chover. É uma possibilidade. Pode chover, como pode não chover. Mas, it may not rain tonight. Repeat. It may not rain tonight. Vamos ver aqui as formas, tá, gente? Os verbos modais aqui. Eu tenho can, may, must, shall, will, would, could, might, ought to, should e would. A forma negativa, eu tenho cannot. Observem que o cannot tá junto, não foi um erro de digitação. Cannot é tudo junto, não é separado, tá, gente? É um caso, assim, atípico. Mas muitas vezes a gente vê o cannot separado. It's not right, não tá certo. Ok? May not, must not, shall not, will not, could not, might not, ought not to, should not,
e would not. Aí vamos às formas contraídas. Do can, cannot, vai ficar can't. Repeat, can't. May not. Detalhe, o may not não tem forma contraída na negativa. Então, ou é may not, ou então não existe, porque o may é um verbo extremamente formal. Então, verbos formais geralmente não têm forma contraída, exceto o shall, mas não se aperreie. Vamos lá. Must not vai virar mustn't. Repeat, mustn't. Shall not vai virar shan't. Shan't. Will not vai ficar won't. Won't. Could not é couldn't. Repeat, couldn't. Might not se torna mightn't. Ought not to vai virar oughtn't to. Geralmente a gente nem usa a forma negativa contraída do ought not to. Mas é preciso saber. Should not, shouldn't. Would not, wouldn't. Repeat. Cannot, can't. May not, must not, mustn't. Shall not, shan't. Will not, won't. Could not, couldn't. Might not, mightn't. Ought not to, oughtn't to. Should not, shouldn't. Would not, wouldn't. Belezinha? Agora vamos falar de mais uns detalhezinhos. Outra coisa, verbos modais não necessitam de verbos auxiliares para as formas negativas e interrogativas, como eu já falei, já que o próprio verbo modal é um verbo auxiliar, de cara. E detalhe, na forma interrogativa, se a gente coloca o próprio verbo modal antes do sujeito. Então, vamos ver uns exemplos para que vocês entendam do que eu estou falando, tá? May I come in? Vocês estão vendo que o verbo modal vai vir na frente, aí eu vou ter um sujeito, que é I, eu. Come, que é o verbo principal, e in, que é a continuação dele. Come in é entrar. May I come in? Eu posso entrar? So, repeat. May I come in? May I come in? Very good. Vamos lá. Can you speak Italian? Olha só, o verbo modal can vai vir bem na frente. Depois eu vou ter um sujeito e só depois eu tenho o verbo speak. Can, you, sujeito, que é você, speak, que é o verbo falar, e Italian, que é a língua, que eu tô perguntando se você sabe falar italiano. So, repeat, class. Can you speak Italian? Can you speak Italian? Could you do me a favor? Could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Could you do me a favor? Very good. Então, agora a gente já tem as noções gerais dessas estruturas dos verbos modais. A gente vai estudar cada um deles separadamente na próxima aula, nas próximas aulas, na verdade. Então, vamos botar adiante a Unit 4 para só depois voltar, concluir a Unit 3 e concluir as conditional tenses. See you next class. Bye bye.